paz, irmãos. Estão todos bem? Espero que sim. Esses dias temos vivido dias abençoados em que nossa igreja tem experimentado momentos de muita alegria, onde, por graça divina, conseguimos realizar algumas programações, tendo como foco a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E quero ler aqui com os irmãos o texto da palavra do Senhor, em sequência às leituras que já foram feitas, no mesmo capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem na sua Bíblia, do versículo 13 ao versículo de número 35. Geralmente, em negrito em nossa Bíblia, está escrito assim: os discípulos no caminho de Emaús. Mas, com um propósito, os irmãos irão entender, assim espero com a graça de Deus. Eu dei o título dessa mensagem, na verdade, Jesus no caminho de Emaús. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem na sua Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partiu, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Então nós vemos aqui uma leitura em sequência das que já foram feitas anteriormente, explicando, falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus e as suas aparições ali aos discípulos. Nós podemos aqui fazer um paralelo e fazer uma aplicação dessa passagem, e nós veremos que, de fato, essa passagem tem muito a ver com as nossas vidas. De uma certa forma, nós também estamos no caminho de Emaús. O caminho de Emaús é a nossa jornada. E certamente Cristo ressuscitado, Ele está conosco. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que estão aqui nesta noite já ouviu a expressão "estou sem chão" ou "fiquei sem chão". E normalmente essa expressão ela é utilizada quando ocorre algo assim muito grave, algo muito sério na sua vida, e ela se sente impotente diante dos acontecimentos e não consegue reagir diante dos fatos. Em muitas circunstâncias, a pessoa não consegue ordenar sequer os seus pensamentos, que por sua vez o leva à tomada de decisões, porque a vida segue, a vida continua. Estou sem chão, ou fiquei sem chão. E esta era a situação desses discípulos. E assim como eles, nós também, em diversos momentos de nossa vida, também podemos passar por situações que nos levam a pensar dessa maneira. Muitas são as razões que levam a pessoa a falar desta forma, a agir desta maneira. E quando nós vemos aqui os discípulos, nós veremos que, naquele exato momento, segundo o texto que nós lemos aqui, eles haviam, na sua concepção, no seu entendimento, o seu mestre, o seu líder, estava morto. E eles estavam sozinhos em tempos perigosos. Nós vemos nesse texto alguns pontos que nós devemos observar, mas o principal e que nós devemos ter em mente aqui é que, apesar dos discípulos, na sua concepção, no seu entendimento, que Cristo estava morto, na verdade, Cristo estava vivo. Ele havia ressuscitado. Ele havia vencido a morte e vive para todo sempre. Nós vemos aqui no versículo de número 13 ao versículo de número 14, e o primeiro ponto que eu quero observar aqui com os irmãos é que o Senhor Jesus, Ele vai em busca daqueles que estão dispersos. Jesus, Ele valoriza a todos os seus discípulos.
Não existe categorias de mais importantes ou menos importantes. Ele valoriza a todos. E esses 2 discípulos aqui, eles não estavam relacionados entre os 12 apóstolos. Ele fazia parte de um grupo secundário, que a Bíblia chama de codiscípulos. E eles estavam com os demais discípulos ali em Jerusalém, e juntamente com os 12 apóstolos. E as horas se avançam, o tempo não para. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia, que dia que era esse? O dia da ressurreição de Jesus, no domingo. E já era tarde. E entre eles não havia ninguém que tivesse uma palavra que os aconselhassem, que os orientassem. E as horas vão passando e aqueles 2 discípulos olham um para o outro. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos para casa. E eles moravam ali perto de Jerusalém, havia uma aldeia, por nome de Emaús, onde eles colocaram o pé na estrada e foram embora. Estavam voltando para suas casas, estavam voltando para as suas antigas vidas. O texto não deixa bem claro, mas dá a entender que nenhum dos seus companheiros, nem mesmo os apóstolos, tentaram de alguma maneira convencer eles a ficar, a permanecerem juntos naquele momento difícil. E agora eles, desorientados e tristes, estão a caminho. Mas alguém estava vendo eles. Alguém se preocupava com eles. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus estava também naquele caminho. E a Bíblia diz que Jesus alcança aqueles 2 discípulos e começa agora a dialogar com eles. Mesmo sem ser reconhecido por eles, Jesus estava junto com os 2 naquele caminho. Não só naquele caminho, mas andando junto com eles. Na nossa vida também não é diferente. Muitas vezes nós nos encontramos como esses 2 discípulos. Somos assaltados por situações que muitas vezes fogem do nosso controle. E muitas vezes desorientados. Muitas vezes até estamos cercados de pessoas, rodeados de pessoas que de fato nos amam, que querem nosso bem, mas eles não têm o poder necessário para aplacar a dor do nosso coração, para acabar com o nosso sofrimento, dar um basta em nossa aflição. Se eles o pudessem, certamente o fariam, mas eles não podem. E nessa jornada, na minha jornada, na sua jornada, muitas vezes nós nos encontramos assim, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com você, minha irmã. Você não está sozinho, você não está sozinha na jornada da sua vida. Você não é um esquecido de Deus. Você não é uma esquecida de Deus. O Senhor Jesus tem plena ciência e conhecimento de tudo que acontece na sua vida.
Nós não estamos sozinhos de maneira nenhuma. Podemos ver claramente aqui que mesmo que eles não reconheceram o Senhor Jesus, mas é um fato que Jesus estava com eles. Muitas vezes também assim conosco, devido às tribulações, às vezes a luta é tão grande que nossos olhos estão como que fechados. Mas o Senhor tem cuidado de você. Deus tem te sustentado com as suas mãos fortes. Eu tenho plena certeza de uma coisa, que se você caminhou até aqui, se você veio essa noite neste culto, é porque o Deus de glória tem te sustentado com a sua graça. Muitas são as vezes que nos encontramos tristes como aqueles discípulos, e podemos até não reconhecê-los. Quando eu digo não é reconhecer, não é atribuir a Deus algum fato, mas é não identificar que aquilo de fato é uma providência de Deus em nossa vida. Mas com a graça de Deus, eu creio que nesta noite o Senhor vai abrir o teu entendimento, vai iluminar os teus olhos espirituais e você vai ver o que Deus tem feito na sua vida. O segundo ponto que nós queremos observar aqui é que o Senhor Jesus, Ele sempre nos assistiu. Ele não somente está no caminho, Ele está andando conosco. Não está andando conosco apenas para nos acompanhar com os seus olhos, mas está andando conosco para interferir no momento que for necessário. É comum a gente ver pessoas falando assim: cuidado, o Senhor Deus tudo vê. E de fato, Deus tudo vê. Mas não nessa concepção apenas que as pessoas entendem que Deus vê quando a pessoa erra e vai puni-lo. Deus também vê quando você está em aflição para socorrê-lo em tempo oportuno. Pode ter certeza disso, meu irmão. E é o que nós vemos aqui a partir do versículo de número 17. Quando Jesus interroga aqueles dois discípulos, qual é a razão da sua tristeza? Eles até questionam Jesus que, será que só você que esteve em Jerusalém por esses dias e não sabe do que está acontecendo? O que fizeram com Jesus Nazareno? Que mataram o justo? Um homem poderoso em obras e palavras diante de Deus, por conspiração de nossas autoridades, ele foi crucificado. E nós achávamos que era ele quem iria redimir a Israel. É interessante que aquela resposta só foi dada porque Jesus fez uma pergunta. Jesus faz aqui como se fosse um médico. Quando você chega em um consultório de um médico, o médico não olha para você e adivinha o que você está sentindo, aonde está a sua dor, ou quando começou o seu problema. Ele começa ali uma entrevista, uma série de perguntas, para que ele tenha ciência e conhecimento do que se passa na sua vida. Qual é a gravidade, há quanto tempo você está assim, para depois então virem os exames e depois ele dar um diagnóstico e encaminhá-lo para um tratamento. Com aquela pergunta feita por Jesus, em que ele pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Os discípulos deram aquela resposta. E na resposta que os próprios discípulos deram para Jesus, nós vamos ver mais à frente que o Senhor Jesus censura a atitude daqueles dois discípulos, porque a razão, o motivo da sua tristeza, do seu abatimento, é porque na sua concepção Jesus estava morto.
Mas eles mesmos chegam a declarar, a partir aqui do versículo de número 22, a seguinte maneira: é verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos, no caso aqui foi Pedro e João, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Na verdade, irmãos, Jesus censura aqueles dois homens, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Tudo o que aconteceu, irmãos, era para que se cumprisse as Escrituras. Era necessário que tudo o que aconteceu com Jesus, desde a sua traição, a decisão do povo, a oscilação de Pilatos, a conspiração da liderança judaica, tudo aquilo ali já havia sido determinado na eternidade por Deus Pai. Tudo estava caminhando segundo o propósito divino. E por mais de uma vez o Senhor Jesus havia precavido os seus de que aquilo iria acontecer. E quando ele foi morto, ele ressuscitou, e já havia, como verificamos aqui nas leituras anteriores, estamos lendo desde o início do culto, do capítulo 24, do versículo 1 até agora, que as mulheres viram, as mulheres testificaram, levaram a informação de que Cristo havia ressuscitado para os apóstolos. Tudo isso era mais do que suficiente, pela ótica humana, para que eles crescem naquela verdade. Mas eles duvidaram. Quem sabe eu e você, olhando para esse texto, em nosso coração a gente julga esses homens, mas não temos esse direito. Hoje você tem a Bíblia. Nós lemos a história do início e sabemos como vai terminar. Mas eles estavam vivendo aquela realidade. E não eram só os dois que desacreditaram. Todos eles foram incrédulos, inclusive as mulheres que foram as primeiras a ver. Porque, segundo o relato bíblico, elas foram com o propósito de estar cuidando do corpo de Jesus morto. E foram surpreendidas quando viram ressuscitado posteriormente. Da mesma forma, irmãos, também nós não temos o direito de julgar quem quer que seja quando está passando por uma dificuldade. Pode ser pequena aos seus olhos, mas para ele e para ela que está vivendo na pele é grande. Tem coisas que para ele e para ela se agiganta de uma tal forma que quem está de fora fala, não há necessidade de agir dessa maneira. Levanta e reage. Mas talvez com algo que para ela é fácil, para você é mais difícil. Cada um de nós é tentado, é provado em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, mas independente de qual seja a área da sua vida que você seja provado, o Senhor nosso Deus está com você nesta caminhada. E nós vamos ver aqui que na sequência, o Senhor Jesus, no versículo de número 27, diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus, a partir daqui, ele vai começar uma obra de restauração na vida daqueles dois homens que
ponto que nós iremos meditar agora. Jesus, ele certamente, ele nos restaura, e ele nos restaura com um propósito, para que nós possamos também estar edificando vidas por meio de nosso testemunho. Quando se aproximaram da aldeia, para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos daqueles discípulos foram abertos, e eles reconheceram que aquele viajante era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado. O Senhor é aquele, irmãos, que em diversas ocasiões da nossa vida, Ele nos restaura. O Senhor é aquele que em diversas ocasiões de nossa vida, Ele nos renova. Se nós fizermos uma retrospectiva sincera da nossa vida, nós vamos ver quantas vezes nós fomos socorridos pelo Senhor Jesus Cristo. E nessa oportunidade aqui nós vimos que Jesus, ele tem meios para estar renovando. Jesus tem meios para estar restaurando. Dentre outras, aqui nós vemos nesse texto pelo menos duas, que é o exame das Sagradas Escrituras e a comunhão. Pela ordem, nesse texto, podemos ver que primeiro Cristo lhes expunha as Escrituras. E é interessante que fala tanto dos profetas, sem deixar Moisés, deixando todas as Escrituras, desde Moisés até os profetas. Lhe expunha as Escrituras, mostrando dentro das Escrituras, explicando o que havia acontecido. Ninguém pode ser restaurado. Ninguém pode ser renovado sem que Deus opere por meio da palavra e da comunhão. Quando isto aconteceu, depois de ter explicado as Escrituras, no momento do partir do pão, os seus olhos se abriram e eles puderam contemplar o Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que eles fazem, depois de serem restaurados, é voltar para Jerusalém. É voltar a estar junto com os discípulos. Eles voltam ao propósito original que eles estavam firmados. Eles voltam à comunhão com os irmãos. É isso que a palavra produz. O Senhor restaura o fervor, o desejo de mais uma vez estar empenhado na obra de Deus. Quando a palavra ela é explicada e ela é compreendida, há um desejo de comunhão, há um desejo de estar junto, há um desejo de estar próximo, há um desejo de estar envolvido.
Era tarde à noite, mas mesmo à noite não seria impedimento para que eles voltassem atrás. E foi o que eles fizeram. E chegando lá, a primeira coisa que eles fazem, antes de ouvir quem quer que seja, foi justamente estar relatando a sua experiência. E eles contaram tudo o que aconteceu e como eles reconheceram o Senhor Jesus no momento em que partiu o pão. Irmãos, entendam uma coisa. Nós não estamos sozinhos no caminho. O Senhor Jesus está conosco. E assim como esses discípulos, nós também muitas das vezes nos encontramos desta maneira. Aflitos, tristes, desorientados, mas não se esqueça que Jesus está com você no caminho. E que da mesma forma como o Senhor Jesus, nesse momento crucial na vida desses discípulos, eles estavam voltando atrás. O Senhor Jesus é aquele que restaura a minha e a sua fé. E todas as aflições, problemas e tribulações que você passa, sejam quaisquer que sejam, Deus tem um propósito em cima de tudo isso. E aqui nós vemos claramente que esses discípulos, a primeira atitude deles foi voltar para os seus companheiros e dar testemunho daquilo que Deus fizera na sua vida. Porque quando o Senhor nos restaura, quando o Senhor nos renova, e nós damos testemunhos, nós relatamos o que Deus, como Deus foi misericordioso conosco, e falamos isso para um irmão, para uma irmã, Deus faz bom uso disso para renová-lo, para restaurá-lo, como fez com você. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Talvez você não esteja entendendo hoje, como de fato, quando estamos passando no meio da luta, no meio da prova, nossos olhos estão como fechados para compreender tudo isso. Não temos o livro da nossa vida como temos a Bíblia, para saber como começa e termina alguma história. Mas aquele que escreve a tua história está com você nesta caminhada. Está com você neste caminho. Eu quero que você entenda nesta noite que nessa jornada você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor Jesus mesmo está com você neste caminho. Não apenas está no caminho, mas está andando com você. Não para o assistir vendo, mas para o assistir socorrendo. E depois de restaurado, depois de renovado, certamente o teu testemunho vai ajudar na edificação da fé de alguém. Quando eu falo essas coisas, eu me lembro, quando nós éramos novos convertidos, e um casal de amigos nossos teve a tristeza, a infelicidade de o seu filho nascer, era mate-morto, né? Não chegou a nascer com vida. E foram muitas lágrimas, muito choro. Não havia palavras para consolá-los. O que nós podíamos fazer é usar a palavra e orar por eles. O Senhor lhes deu vitória.
E por mais de uma vez eu tive a oportunidade de vê-los consolando outros casais que passaram pela mesma situação. O Senhor Jesus está vivo, está conosco nesta caminhada. E você que tem um testemunho, você que é testemunha de Deus na terra, das benfeitorias que Ele tem feito na sua vida, seja grato e repasse essas experiências para as demais pessoas, porque eu tenho certeza que vidas serão edificadas por meio do seu testemunho. Amém, irmãos? Certamente aqueles discípulos ficaram muito alegres. Certamente aqueles discípulos ficaram muito gratos pelo que o Senhor fizera na sua vida. Como nós também estamos gratos nesta noite. Então nós vamos louvar ao Senhor. Nós estaremos louvando ao Senhor mais uma vez. Vamos estar glorificando o nome do nosso Deus. Ainda que você não veja, ainda que você não reconheça, o cuidado de Deus na sua vida é uma verdade. O cuidado de Deus na sua vida é real. E esse cuidado sempre vai te acompanhar durante toda a sua existência aqui nessa terra.